Eu sempre achei que conhecia a minha família. Achei que entendia quem eu era, de onde eu vinha, e porque certas coisas simplesmente nunca fizeram sentido. Desde pequeno, eu sentia que algo estava fora do lugar, como se existisse uma peça escondida no quebra-cabeça da minha vida. Mas toda vez que tentava perguntar, minha mãe desconversava. Meu pai mudava de assunto. E meus tios? Bem, eles só trocavam olhares silenciosos, como se carregassem um pacto que ninguém estava disposto a quebrar. Então eu cresci assim, acreditando na versão oficial, aquela que me contavam desde criança. Uma história simples, até comum demais, que eu nunca tive motivo para desconfiar. Até que um dia, por acaso, ironia ou destino, eu ouvi uma conversa que não era para eu ouvir. Uma frase, apenas uma. E de repente, tudo o que eu acreditava começou a desmoronar. A partir desse momento, nada mais foi igual. Nada. Essa é a história de como uma única verdade escondida pode mudar tudo: sua identidade, suas relações, até o amor que você achava que era inabalável. E é por isso que hoje eu preciso contar exatamente o que aconteceu. Desde pequeno, eu sempre senti que havia algo diferente na maneira como minha família lidava comigo. Não era falta de amor, pelo contrário. Minha mãe era superprotetora ao extremo, meu pai cuidadoso demais, e meus tios, sempre gentis, mas com aquela distância que eu só fui entender muito mais tarde. Eu cresci acreditando que era normal, que cada família tinha seu jeito. Só que, com o tempo, percebi que algumas respostas eram sempre evitadas. Quando perguntava sobre meu nascimento, minha mãe se resumiria a um sorriso tenso. Sobre meus avós, que nunca conheci, meu pai sempre dizia que não era assunto para agora. Eu aceitava, porque era criança. Mas conforme fui ficando mais velho, a sensação de que algo não batia aumentava. Na adolescência, comecei a reparar em pequenos detalhes, conversas que paravam quando eu entrava na sala, documentos que sumiam, comentários soltos como "ele não precisa saber disso". Eu tentava ignorar. Tentava dizer para mim mesmo que era paranoia, que toda família tinha seus segredos inofensivos. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo muito maior por trás do silêncio deles. Algo que eles se esforçavam para preservar, não por maldade, mas por medo. Eu só não imaginava que a verdade estava muito mais perto do que parecia. Era uma noite qualquer. Eu tinha chegado mais cedo do trabalho e ouvi vozes vindo da cozinha. Não dei importância, até reconhecer o tom tenso de minha mãe. Ela raramente falava assim. Me aproximei devagar, sem intenção de ouvir, mas uma frase escapou clara como um tiro. Ele precisa saber a verdade um dia. Não podemos carregar isso para sempre. Meu corpo congelou. Meu pai respondeu algo, mas a voz dele estava baixa demais para entender. Minha mãe continuou, agora chorando: eu tenho medo de perdê-lo quando ele descobrir. Aquilo fez minha mente explodir. Perdê-lo? Descobrir o quê? De repente, milhares de possibilidades cruzaram minha cabeça. Eu queria entrar na cozinha e exigir explicações, mas algo me segurou. Talvez medo, talvez instinto, talvez a certeza de que, dali em diante, minha vida não seria mais a mesma. Esperei a conversa terminar, subi para o meu quarto e me tranquei lá. Tentei raciocinar, mas quanto mais pensava, mais tudo parecia fazer sentido, desde as histórias inconsistentes até o jeito aflito com que falavam sobre meu passado. Naquele momento, percebi que a mentira que acompanhou minha vida inteira estava prestes a ser revelada, e eu não fazia ideia do tamanho dela. No dia seguinte, eu decidi encarar. Desci para o café da manhã com o coração acelerado. Meus pais estavam quietos, como se pressentissem que eu tinha ouvido. Sem rodeios, eu disse: o que vocês precisam me contar? Minha mãe empalideceu. Meu pai abaixou o olhar. O silêncio que veio depois foi quase sufocante. Foi então que minha mãe segurou minhas mãos e, com os olhos marejados, disse: filho, você não nasceu como te contamos. Senti o chão sumir. Ela continuou: você não foi planejado. Mas isso nunca importou. O que importa é que você sempre foi amado. Mas havia mais. Muito mais. Meu pai respirou fundo e revelou: a sua mãe biológica é alguém que você conhece. Meu coração parou de bater por um instante. Mãe biológica? Conheço? A única pessoa que me veio à cabeça foi minha tia, irmã da minha mãe. Eu perguntei. Minha mãe chorou. Meu pai confirmou. E naquele momento, eu percebi que minha vida tinha sido construída sobre uma verdade frágil escondida para me proteger.
mas não era proteção, era medo. Minha tia Clara sempre foi uma presença diferente na família. Eu nunca entendi por quê, mas ela sempre me tratou com uma mistura de carinho e distância, como se estivesse travando uma batalha interna toda vez que me via. Agora tudo fazia sentido. Meus pais explicaram que Clara engravidou muito jovem, em um momento complicado. O pai da criança, no caso, simplesmente desapareceu após saber da gravidez. Minha tia entrou em desespero. Minha mãe, mais velha e já casada, ofereceu ajuda. Só que a ajuda se transformou em um acordo. Elas criariam a criança juntas, mas legalmente eu seria registrado como filho de minha mãe, para evitar julgamentos e proteger Clara de um escândalo na época. O plano parecia temporário. Depois, elas me contariam. Mas o depois virou anos. E anos viraram décadas. E quando resolveram me contar, já era tarde demais, porque o medo de me perder era maior que a coragem de revelar. Eu fiquei em choque. Não sabia o que sentir. Raiva, tristeza, alívio? Tudo se misturou. A imagem que eu tinha da minha história desmoronou em segundos. Mas uma parte de mim queria entender o lado delas, mesmo que doesse. Depois de alguns dias tentando organizar minhas emoções, tomei coragem e fui visitar Clara. Quando ela abriu a porta, antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela começou a chorar. Não de tristeza, de culpa. Ela me abraçou como se estivesse esperando aquele momento desde sempre, e talvez estivesse. Sentamos, conversamos, e pela primeira vez na vida, eu enxerguei minha história pelo ponto de vista dela. Ela me contou sobre o medo, sobre a pressão da família, sobre a vergonha que sentiu por ter sido abandonada tão jovem. Me disse que nunca quis abrir mão de mim, mas acreditava que eu teria uma vida melhor com minha mãe. E, com a voz trêmula, confessou: eu te amei desde o primeiro segundo. Só não tive coragem de ser sua mãe de verdade. Eu chorei, ela chorou, e naquele momento, percebi que a verdade pode machucar, mas também pode curar. Pela primeira vez, senti que todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Aquela revelação mudou minha vida de maneiras que eu jamais poderia prever. Doeu, sim. Bagunçou tudo, sim. Mas também abriu portas para uma nova relação com minha mãe biológica, e para uma compreensão mais profunda dos motivos da minha família. Eu percebi que, por mais que a mentira tenha sido grande, ela nasceu de medo, não de maldade. Hoje, eu caminho com uma identidade mais completa. E descobri que a verdade, por mais dura que seja, sempre nos dá a chance de recomeçar.